Como o estresse crônico literalmente envelhece seu cérebro e encurta sua vida. Existe uma diferença entre sentir-se velho e estar envelhecendo. A primeira é subjetiva, depende do dia, do humor, da comparação que você faz. A segunda é biológica, acontece em nível celular, é mensurável e, em condições específicas, pode ser acelerada de forma que nenhuma rotina de cuidado pessoal consegue compensar completamente. O estresse crônico é uma dessas condições, não o estresse agudo que aparece antes de uma apresentação importante e some quando ela termina. O estresse que fica, que se instalou na sua vida de forma tão gradual que passou a parecer normal. O estado de alerta baixo e constante que você chama de ansiedade, de preocupação, de responsabilidade, mas que seu sistema nervoso chama de emergência permanente. O que a ciência descobriu sobre o que esse estado faz ao seu cérebro, às suas células e à sua expectativa de vida é suficientemente perturbador para mudar a forma como você trata o que está sentindo. Não como fraqueza, não como frescura, como o problema de saúde mais subestimado do mundo moderno. Para entender o que o estresse crônico faz, você precisa entender para que o estresse foi projetado. E a resposta é a chave de tudo. O eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal, é o sistema de resposta ao estresse do organismo humano. Quando o cérebro detecta uma ameaça, o hipotálamo sinaliza a hipófise, que sinaliza as glândulas adrenais, que liberam cortisol e adrenalina na corrente sanguínea. Em segundos, o corpo entra em modo de emergência. Frequência cardíaca aumenta, glicose é liberada para os músculos, sistema imunológico é temporariamente suprimido, funções não essenciais para a sobrevivência imediata são desligadas. Esse sistema foi extraordinariamente bem projetado para o ambiente em que evoluiu, onde as ameaças eram físicas, imediatas e temporárias. O predador aparece, o sistema dispara, você foge ou luta, o predador vai embora, o sistema se desliga, todo o ciclo em minutos. O cortisol eleva, faz seu trabalho e cai. O corpo volta ao equilíbrio. A fisiologia foi construída para picos de estresse seguidos de recuperação. O problema é que o ambiente moderno não opera assim. As ameaças do século XXI não são tigres, são dívidas, deadlines, conflitos relacionais, insegurança profissional, ansiedade sobre o futuro, ameaças que não têm começo e fim claro, que não se resolvem em minutos, que o cérebro interpreta como perigo contínuo e que mantém o eixo HPA ativado de forma que não foi projetado para sustentar. O cortisol crônico como neurotoxina, o que ele destrói no cérebro e por quê? Cortisol em doses agudas é essencial. Em doses crônicas, é literalmente tóxico para o tecido cerebral. E a diferença entre os dois é menor do que você imagina. O hipocampo, a região responsável por memória, aprendizado e localização de eventos no tempo, tem uma densidade excepcionalmente alta de receptores de cortisol. Em episódios agudos de estresse, o cortisol melhora a consolidação de memórias relacionadas à ameaça, uma adaptação evolutiva que faz sentido. Lembre do que quase te matou para evitar no futuro. Mas exposição crônica ao cortisol danifica os neurônios do hipocampo. Estudos de neuroimagem comparando pessoas com histórico de estresse crônico, incluindo profissionais em burnout, pessoas com PTSD e pacientes com depressão severa, mostram redução mensurável no volume do hipocampo. Esse encolhimento não é metafórico, é literal e está associado a déficits documentados em memória de curto prazo, capacidade de aprendizado e regulação emocional. O córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisão, planejamento e regulação das respostas emocionais, também perde densidade sináptica sob exposição crônica ao cortisol. Ao mesmo tempo, a amígdala, o sistema de alarme, se torna mais reativa.
O resultado líquido, o estresse crônico literalmente remodela o cérebro para ser pior em raciocínio e planejamento e melhor em detectar ameaças. Uma configuração perfeita para um ambiente perigoso, desastrosa para o mundo moderno. Telômeros, a descoberta que ganhou o Nobel e revelou como o estresse encurta a vida. Telômeros são sequências de DNA que protegem as extremidades dos cromossomos, funcionando como as pontas plásticas de um cadarço que evitam que ele se desfie. A cada vez que uma célula se divide, os telômeros encurtam ligeiramente. Quando encurtam demais, a célula para de se dividir ou entra em processo de morte programada. O comprimento dos telômeros é, em essência, um relógio biológico que determina quanto tempo as células e, por extensão, o organismo conseguem se regenerar. O que Blackburn e sua colaboradora Elissa Epel demonstraram é que estresse psicológico, medido por cortisol, por percepção subjetiva de estresse e por condições de vida cronicamente estressantes, está associado a telômeros significativamente mais curtos. Em um estudo landmark com cuidadores de crianças com doenças crônicas, um dos grupos mais estressados que existem, os telômeros eram equivalentes aos de pessoas até 10 anos mais velhas biologicamente. 10 anos de envelhecimento biológico acelerado pelo estresse. Não em décadas, em anos de exposição a condições cronicamente desgastantes. E telômeros curtos não são apenas marcadores, estão associados a maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência e mortalidade geral. O estresse crônico não apenas faz você se sentir mais velho, ele te faz ser mais velho, no nível mais fundamental que existe. Inflamação crônica, o mecanismo silencioso que liga estresse a câncer, Alzheimer e doenças cardíacas. Inflamação aguda é resposta imunológica saudável. O corpo detecta dano ou invasão e mobiliza recursos para combater. Inflamação crônica de baixo grau é diferente. É um estado persistente de ativação imunológica que não resolve nada, que consome recursos continuamente e que danifica tecidos ao longo do tempo. O estresse crônico é um dos principais indutores de inflamação crônica. O cortisol, em doses agudas, é anti-inflamatório, mas em exposição crônica, as células imunológicas desenvolvem resistência ao cortisol e o sistema inflamatório começa a operar sem freio. Citocinas pró-inflamatórias circulam em níveis elevados de forma persistente, danificando o endotélio vascular, tecido cerebral e outros órgãos. A pesquisa de Robert Sapolsky, neuroendocrinologista de Stanford, que passou décadas estudando estresse em primatas e humanos, demonstrou as conexões entre estresse crônico e inflamação crônica e os desfechos que se seguem: doença cardiovascular, onde a inflamação danifica as paredes das artérias; Alzheimer, onde inflamação neural acelera a deposição de placas amiloides. E mesmo certos tipos de câncer, onde a supressão imunológica causada pelo estresse crônico reduz a capacidade do organismo de detectar e eliminar células anormais. O fio condutor em todos esses casos é o mesmo: inflamação sustentada por estresse que nunca termina. A normalização do estresse crônico, e quem se beneficia de você estar permanentemente sobrecarregado. Agora, o bloco que vai além da biologia, porque o estresse crônico não é apenas um problema individual, é um produto. Ocupado virou sinônimo de importante. Estressado virou sinônimo de comprometido. Estar permanentemente sobrecarregado virou sinal de que você está levando a vida a sério. E quem não está sobrecarregado precisa se justificar, como se descanso fosse privilégio que precisa ser merecido. Essa normalização não é acidental. Trabalhadores cronicamente estressados são mais fáceis de gerenciar. Têm menos energia para questionar condições, para organizar resistência coletiva, para considerar alternativas. Consumidores cronicamente ansiosos
compram mais produtos de conforto, de distração, de alívio temporário que o mercado fornece com eficiência e rentabilidade. A economia da atenção prospera exatamente no estado de alerta baixo e constante que o estresse crônico mantém. Robert Sapolsky documenta que em sociedades de primatas com hierarquias rígidas, os indivíduos de menor status têm consistentemente níveis mais altos de cortisol basal. O estresse crônico é, em parte, o custo biológico de viver sob hierarquia sem controle sobre as próprias condições de vida. Transpor isso para o ambiente humano moderno produz uma conclusão perturbadora. Parte do estresse crônico que você sente não é resultado de como você gerencia suas emoções. É resultado de como a estrutura ao redor de você foi organizada. Depois de tudo isso, a pergunta que importa: o que realmente reverte ou atenua o dano do estresse crônico? E a resposta vai surpreender, não pelo que inclui, mas pelo que exclui. A pesquisa de Elissa Epel sobre telômeros identificou intervenções que, de fato, produzem mudança mensurável no comprimento telomérico e nos marcadores de estresse biológico. Meditação, mindfulness, especificamente práticas de atenção plena com consistência de pelo menos 8 semanas, produz redução mensurável em cortisol basal e melhora em marcadores inflamatórios. Exercício aeróbico regular, não intenso, a ponto de ser outro estressor, mas consistente, é uma das intervenções mais robustamente documentadas para redução de cortisol e preservação de telômeros. Conexão social, não interação superficial, mas relações com profundidade e reciprocidade genuína, é, segundo John Cacioppo e outros pesquisadores, um dos protetores biológicos mais poderosos contra os efeitos do estresse crônico. A qualidade das relações próximas prediz longevidade de forma tão consistente quanto comportamentos de saúde como não fumar, o que não aparece na lista com evidência robusta. Suplementos específicos, rotinas matinais elaboradas, hacks de produtividade, apps de bem-estar, não porque sejam necessariamente prejudiciais, mas porque atacam a superfície de um problema que tem raízes estruturais. Reduzir estresse crônico de forma significativa quase sempre requer mudança nas condições de vida, não apenas nas estratégias de enfrentamento. E essa distinção é o que o mercado de bem-estar tem interesse em você não ver. Estresse crônico não é fraqueza. É o preço biológico de um ambiente que não foi projetado para humanos. Telômeros encurtando, hipocampo encolhendo, inflamação crônica consumindo tecidos, cortisol reescrevendo circuitos cerebrais para detectar ameaça e não para pensar com clareza. Tudo isso acontecendo enquanto você chama de normal o que é na verdade emergência biológica de baixa intensidade e longa duração. O estresse crônico não é um problema de caráter, não é falta de resiliência, não é algo que você resolve respirando fundo e pensando positivo. É uma resposta fisiológica a condições reais, e as condições importam tanto quanto a resposta. O que você faz com essa informação depende de onde está, mas existe uma coisa que você pode fazer agora, antes de qualquer outra. Parar de tratar como normal o que está custando anos da sua vida. Nomear o que está acontecendo não resolve, mas é o primeiro ato de uma relação mais honesta com o seu próprio corpo, que há muito tempo está tentando te dizer algo que você ainda não quis ouvir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.